paz e amor de Jesus envolva cada um de uma maneira especial. Antes de eu começar a palestra, eu vou ler um trechinho para vocês. Eu não gosto de ler nada, mas esse trechinho eu leio todo ano. Daqui a 10 dias nós vamos comemorar o Dia do Idoso, dia 27 de setembro. E eu acho essa mensagem maravilhosa. Ser idoso ou ser velho, a opção é da gente. Idoso é quem tem o privilégio da longa vida. Velho é quem perde a jovialidade. A idade causa a degeneração das células, a velhice, a degeneração do espírito. Você é idoso quando sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina mais. Você é idoso quando se exercita. Você é velho quando apenas descansa. Você é idoso quando tem planos. Você é velho quando só tem saudades. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Para o idoso, o calendário está repleto de amanhãs. Para o velho, o calendário só tem ontens. Enquanto as rugas do idoso são bonitas porque foram sulcadas pelo sorriso, as rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. Enquanto o rosto do idoso se ilumina de esperança, o rosto do velho se apaga de desânimo. Idoso ou velho poderá ter a mesma idade cronológica, mas tem idades diferentes no coração. Pensem bem nisso. Ser idoso ou ser velho, a opção é de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Podemos fazer com que a nossa vida, apesar da longa idade, ainda seja útil, ainda possamos sonhar, possamos ensinar, possamos ser felizes. E hoje eu queria lembrar a vocês que Jesus uma vez disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Lembre-se que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É por isso que a gente vem aqui. Porque Ele veio, porque Ele nos deixou um monte de exemplos bons, exemplos que pautam a nossa conduta, que fazem com que a gente viva de acordo com o Evangelho. Mas não precisa ser aquela obsessão, aquela coisa que eu tenho. Não. Você aplica o Evangelho no dia a dia na sua vida. Você vive de acordo com o Evangelho, mas de acordo com a necessidade da sua vida. Porque você não pode ficar o dia inteiro de mão dada, de mão junta, rezando, ou com cara de piedade. Fé não precisa ter cara de tristeza e nem cara de santa. Não. A gente tem a fé aqui dentro do coração. E a fé que pauta a nossa conduta, pauta as nossas atitudes durante o dia. É a mesma coisa que você pegar uma plantinha bem frágil e plantar num vasinho. Aí você põe aquela plantinha na janela para pegar sol. E esquece da plantinha. Já o sol vai esturricar a plantinha, ela vai morrer. Assim é a nossa fé. A gente planta numa terra boa, bota para pegar sol, bota uma aguinha e depois se esquece. Não é bem assim. Ter fé é cultivar também essa fé. É acreditar que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Que se Ele nos confiou uma nova encarnação, é porque Ele sabia que a gente era capaz de vencer as dificuldades. Aí uns assim, mas eu vim para cá, a minha vida é um sofrimento. Não, a vida é uma escola. Vai depender de como você enfrenta as lições de cada dia. Por isso esse trecho é tão importante. Não se aplica só ao idoso, aplica-se ao jovem também. A opção de vida é da gente, o livre-arbítrio é nosso. Por que só reclamar daquilo que a gente não tem? Por que não agradecer pelo quanto que a gente tem? Nem todo mundo é parecido com a Gisele Bündchen, mas o mundo seria um tédio se fosse. Nem todo mundo é loiro, nem todo mundo é moreno, nem todo mundo é esguio, tem gordo, magro, baixo, médio, alto, moreno, loiro, cabelo crespo, cabelo liso. Isso que faz com que o mundo seja maravilhosamente diferente. E valorize o que você é, o que você tem, porque você é único. Ele nos fez maravilhosamente diferentes. A prova está aqui, na ponta dos nossos dedinhos. As nossas impressões digitais, não existe outra igual no mundo. Já pensou que trabalheira deu para Deus fazer tanto risquinho diferente na ponta dos dedos? Gente do céu, é risquinho demais, né? Mas isso aqui prova a nossa diferença. Isso é a nossa identidade física. Agora nós também temos que ter uma identidade espiritual. Somos um espírito imortal.
E encarnar uma vez e outra, e outra, e outra, sem ter uma identidade, nos deixa meio desprevenido pelas dificuldades da vida. Para enfrentar as dificuldades, eu tenho que ter uma identidade. Tenho que me identificar com o meu Criador, com o meu Pai maior. E como que eu me identifico com Ele? Agindo de maneira correta. Porque não precisava nem Deus ter dado os 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai. Ele botou 10 mandamentos aqui dentro de cada um. Porque todo mundo tem noção de certo e errado. Todo mundo tem consciência. E eu vou contar a historinha para quem não ouviu ainda. A gente já tem isso desde pequenininho. Eu devia ter cerca de 3 anos e meu irmão ainda teria uns 10. E aí nós ganhávamos chocolate de Páscoa das madrinhas. Mas a minha madrinha era mais generosa. Me dava mais chocolates. E a do meu irmão dava pouquinho. Então ele era maior do que eu, ele era meu ídolo. E ele me convencia a comer os chocolates, todos os meus. E ele não comia os dele. Aí quando acabavam os meus, ele comia quase tudo, porque eu comia um pedacinho, eu não gostava muito de doce naquela época. Aí, as coisas mudam. Aí eu dizia para ele, agora nós vamos comer os seus. Ele dizia, não, já não. Ele queria que eu esquecesse para comer sozinho. Sabe como é criança pequena, né? Aí um dia ele saiu e eu disse, não, eu tô com uma vontade. Falei, abri a orelha do coelho, mordi, embrulhei de novo. Na hora que eu comi aquilo, me veio assim um sentimento de culpa tão ruim, que até hoje eu me lembro da sensação. Gente, eu não tinha bem 3 anos ainda. Por isso que eu digo que a gente sabe quando está certo ou errado. Quando a gente faz algum errado, fica aquela sensação de culpa. E aí a turma diz, foi porque Deus condenou o inferno. Não precisa nem condenar o inferno. A gente fica queimando aqui mesmo, aqui dentro, ó. O coração apertado, aquela sensação de culpa. A gente quer disfarçar, mas não dá. Então eu acho que Deus já imprimiu os 10 mandamentos aqui dentro de cada um, nas tabinhas do coração, né, gente? Então, a gente procurar viver de acordo, ter sentimentos bons, desejar ao próximo aquilo que a gente quer que o próximo deseje a gente. Aí a gente acha, a ciência está separada da religião. Não. Newton descobriu a lei da ação e reação. Aí ele disse assim, olha, toda ação exerce uma reação contrária na mesma intensidade. É uma lei de física, não é? Mas é uma lei também natural, é uma lei espiritual. Porque toda ação que eu faço exerce uma reação contrária na mesma intensidade. O que eu desejo para o próximo respinga em mim. Porque na hora que eu desejo mal para o meu próximo, eu baixo a guarda, bate e volta, se o meu próximo tiver com a guarda fechada. Então, olha, vamos tomar cuidado com o que a gente deseja ao próximo. Vamos desejar a ele aquilo que nós queremos para nós. Vamos tratar o nosso próximo do jeito que nós queremos ser tratados. Aí o evangelho hoje, o trecho era sobre o perdão. Tem gente que diz, eu perdoo, mas eu não esqueço. Sofre sempre a mesma tristeza, porque se não esquece, fica remoendo aquilo e não perdoou também. Porque apaga, como diz a turma, passa a régua, passa o mata-borrão, deixa pra lá. Não vale a pena se amargurar pelo que já passou. E não permita que os outros lhe magoem. Não espere muito dos outros. Faça a sua parte e previna-se. Não, eu não vou botar grandes esperanças, porque de repente não vai acontecer. Eu vou me decepcionar. Então eu tenho que botar grandes esperanças em mim. Eu tenho que acreditar em mim, que sou filha de Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu vou evitar sofrer se eu não esperar muito dos outros. Aí uma assim, mas que a minha filha de vez em quando pisa na jaca, como os outros faz aquela malcriação, aquela coisa. Aí a minha irmã diz assim, caramba, você não fica magoada com isso? Eu falo, nem um pouquinho. Cada um dá o que tem. Eu eduquei e ensinei. Se ela não aprendeu, o problema é dela. Ela não aprendeu com os meus ensinamentos, a vida vai ensinar. Porque diz que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Mas eu ficaria magoada. Falei, não. Porque eu já não espero que ela seja delicada comigo. Que ela seja muito gentil. Não sofro. Aí, daí 2 dias depois, ela já está arrependida da malcriação. Aí ela liga para casa. Amor, eu digo assim para ela, a senhorita errou o telefone. Mamãe, o que é isso? A senhorita ligou para o lugar errado. Só, mas nada. Aí ela se toca, sabe? Então, delicadamente, eu vou dando na brincadeira, eu vou dando uns toquezinhos.
Mas eu não vou esperar que ela seja educada comigo. Eu acho que ela pensa que comigo ela vai desabafar a revolta, as coisas dela. Não. Ela tem que aprender a lidar com os próprios sentimentos. A entender que se ela faz uma coisa de maneira errada, o resultado vai ser errado. A gente avisa uma vez, avisa duas, na terceira a gente lava as mãos e faz igual Pilatos. Deixa a coisa fluir. Porque tem gente que só aprende pela experiência. É a história dos dois burrinhos que estavam com uma carga nas costas. Um burro com uma carga de algodão bem grande, mas era leve. E o outro com um saco de sal que era pesado. Aí o que estava com o saco de sal, coitadinho, olhou pro de algodão e disse: nossa, mas essa sua carga deve ser muito pesada porque é muito grande. O outro falou: ai, eu tô quase morto. Que nada, era leve. Aí ele disse: mas eu tenho uma coisa que eu faço, sabe quando eu venho com sal? Sabe aquele riacho ali? Eu passo por dentro daquele riacho. Quando eu chego no outro lado, metade do sal já derreteu e a carga está bem leve. Aí o burrinho do algodão falou: então vamos lá. A conclusão, morreu afogado. O algodão se encheu de água e ele se afogou, né? Então tem gente que é assim, reclama tanto da própria carga que acaba se afogando por causa dela. E às vezes a dela era um pouquinho mais leve, né? Então nós temos que tomar cuidado para nossa reclamação com aquilo que a gente pede a Deus todo dia. Eu disse: olha, eu já aprendi que eu já não peço mais muito não, porque Deus já deve estar, como dizia um personagem lá, por aqui. Deu tanto que a gente pede, né? Mas a gente não pede pela gente. A gente pede pelo filho, pede pela irmã, pede por um, pede por outro. Quer dizer, eu oro e peço. Aí Deus sabe o que deve fazer, se pode atender ou não, né? Mas nunca me canso de pedir, né? Então, gente, nós podemos ser felizes. Podemos levantar de manhã, abrir a janela, olhar lá para fora e ver o que de bonito a gente tem para ver. E se nós olharmos, temos muita coisa bonita para ver. Nós podemos olhar para a casa que a gente vai ter que arrumar e pensar: ai, graças a Deus, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, em vez de dizer: caramba, quanta roupa para lavar, quanta casa para arrumar, quanta comida para fazer. Quantos queriam ter uma família para arrumar a casa e não tem? Quantos queriam ter comida para fazer e não tem? Quantos estão inertes numa cama doentes, não podem fazer nada? Aí de noite a minha prece é: meu Pai, me dá bastante trabalho e saúde para poder desempenhar e enfrentar. Aí o dia que a coisa está até aqui de trabalho, eu nem ouso reclamar, porque ele está atendendo meu pedido. Eu disse: me dá saúde e trabalho, eu posso reclamar do que eu pedi, né? Às vezes de noite, quando eu deito na cama, botar a mão na boca, já era. No outro dia já é a missa de corpo presente, né? Mas eu vou em frente, levanto outro dia, sacudo a poeira, dá a volta por cima. Começo tudo de novo, arrastando a perna, mas vou à luta. Então, gente, a gente não pode perder a coragem. Não pode deixar cair o ânimo. Não pode se achar uma coitadinha. Não. Eu nessa vida não posso nem reclamar, porque na outra, como diz a turma, eu era bem marvadinha, né? Então nessa, eu tenho que tentar consertar as minhas maldades, né? Então, uma vez uma entidade me disse um trabalho espiritual: quer saber o que você foi na outra vida? Eu disse para ele: não, muito obrigada. Eu quero saber do momento que eu nasci nessa, que eu recomecei nessa encarnação. Ele falou: não é bem isso não, tu não quer saber? Porque na outra vida tu não era flor que se cheirasse. Aí eu olhei para ele e disse assim: olha lá quem fala, o senhor não disse que o senhor ficou 16 anos no umbral? Porque ele tinha dito que ele, antes de subir lá para a colônia espiritual, tinha ficado 16 anos no umbral. Aí eu quase que disse para ele: acho que nós dois jogamos baralho no umbral. Mas não disse mais nada, fiquei quieta, né? E aí eu descobri que eu realmente era ruim. Não é que era ruim. Certa época da minha vida eu deixei o dinheiro falar mais alto do que o meu trabalho, porque eu trabalhava com ervas, curava, dava chazinho, fazia remédio e trabalhava na parte espiritual. Mas em uma certa época a ambição venceu o que eu tinha que fazer, e aí eu me perdi por causa do dinheiro. Por isso que nessa eu não sei cobrar ninguém, estou totalmente desinteressada do vil metal, né? Acredite se quiser. Então, gente, muitas vezes a gente tem que sofrer um pouco para aprender. A gente não sabe lidar com aquilo que tem. E reclama, e só reclama, e só reclama. Aí o marido chega em casa, é aquela lista de reclamação. Aí quando o marido chega tarde: mas por que você chegou tarde? Porque não aguenta mais
ouvir reclamação? Por que quando ele chega não dá um abraço, não dá um beijo, não brinca? O meu falecido sogro, ele achava muita graça, porque ele era do sítio, interior do sítio, e meu marido e eu sempre nos demos bem, brincamos muito, rimos muito um com o outro, tivemos nossas brigas também, não foi sempre de uma hora de rosas, mas normal, nada. E aí meu marido chegava e eu ia receber na porta, e aí ele me abraçava, e nós dois entrávamos em casa dançando sem música. Aí meu sogro balançava a cabeça e dizia assim, caramba, esses dois dançam até sem música. E ele achava isso bom. No fundo, ele aprovava. E a gente sempre brincava, meu marido nunca chegou em casa, nunca saiu sem dar um beijo, até hoje. Nós fomos na mesa do café da manhã, ele sai pra ginástica, aí tem a netinha, ele vai lá, beija a netinha, beija a minha filha, me beija. Quando ele se levanta pra ginástica, a netinha de 1 ano, 2 meses já faz assim, pra ele. Porque ela já está acostumada que ele vai dar um beijo, entendeu? Então são hábitos que devem ser criados na família. Carinho, gentileza, ter educação com o outro, ser gentil, ajudar o outro. E ontem eu vi assim uma cena de uma novela. A mulher falando de quando a mulher envelhece. A turma estava toda sentada vendo. Gente, ela dizendo o que ela sentia, porque ela estava velha e o marido não desejava mais ela, eu achei aquilo muito triste. E se você analisar, a realidade é essa. A maioria dos homens achar minha mulher está velha e vou trocar por uma novinha. Não sabe o que ele está perdendo, né? Porque aquela que ele tem lá em casa, ele conhece. É uma mulher de boa índole, é uma mulher que viveu com ele a vida inteira. Aí ele troca aquela por uma novinha que vai deixar ele de tanga muitas vezes. E ele merece ficar de tanga, né? Aí a velhinha fica lá sofrendo, magoada, desconsolada. Gente, ninguém tem direito de fazer isso com o outro. Porque quando caso eu era jovenzinha, depois a gente envelhece, querida. O tempo é implacável. Eu achei aquela cena assim de uma força tão grande. Ela expressou no que ela disse o sentimento da maioria das mulheres que estão envelhecendo. E olha, envelhecer é muito bom. É bom, gente, envelhecer. Você começa a olhar para trás e ver o que você fez. Agora os homens também têm que parar para olhar, analisar a vida que eles tiveram do lado daquela esposa, pensar o quanto ela fez, quanto ela deixou de fazer em prol deles. E muita gente não para analisar isso. Casamento, vida em comum é isso. É evoluir, é crescer os dois juntos, olhando um para o outro e os dois na mesma direção. É saber que o amor não é só sexo, não é só atração física. Amor é muito além disso tudo. Amar é compartilhar, amar é ser gentil com o outro. Amar muitas vezes é saber calar a boca na hora certa e dizer a verdade quando ela é necessária. Isso é uma prova de amor. Quando algum dos meus familiares me pergunta alguma coisa e que eu sei que se eu disser ele vai ficar chateado comigo, mas é a verdade, antes eu pergunto, você sabe que eu gosto de você, não sabe? Você sabe que eu me preocupo com você, não sabe? Sei. Então eu vou dizer para você a verdade. Você vai ouvir o que eu tenho a dizer, que é a melhor coisa que eu posso fazer por você. Se depois disso nunca mais quiser olhar para mim, eu vou aceitar sem dizer nada. E digo que tem que ser dito o mais docemente que eu conseguir. E a pessoa muitas vezes fica meio escabriada uns dias, depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Porque ela sabe que eu disse aquilo porque eu gostava dela. Porque eu podia mentir como qualquer outro. Eu podia florear a situação. E a gente sabe que não é assim. Quem gosta, abre os olhos da gente, diz a verdade pra gente e está do nosso lado pro que der e vier. Aí um marido disse assim pra mim, minha mulher não pode reclamar. Ela fez uma cirurgia disso, ela fez uma cirurgia daquilo e eu fiquei do lado dela. Eu olhei bem pra ele e falei, por quê? Tu queria jogar ela na caçamba de lixo na frente da casa? Não! Mas eu tava ali, falei, tu não tava fazendo mais que a tua obrigação. Porque quando tu ficasse doente, ela estava do lado dela. Tu nunca fizeste chazinho pra ela, mas ela fazia pra ti. E eu peguei feio, peguei duro a coisa, sabe? Porque é verdade. A gente se dedica e faz chazinho, e faz comidinha, e faz isso, faz aquilo. De repente passa uma mãe novinha, mais bonitinha, a gente não existe mais. Não é bem por aí. As pessoas têm que valorizar uma a outra. Mas isso acontece com as mulheres também, muitas vezes. O marido é bom, o marido é assim,
A minha ex-nora disse para o meu filho: eu não quero empregado, eu quero um marido. Porque ele chegava em casa, ele fazia janta, ele ajudava a pendurar a roupa, ele ajudava a dar banho nos filhos. Eu olhei para ela e disse: eu não acredito que você disse isso. Um homem bonito, inteligente. Não é porque meu filho não, porque o outro é feio. O segundo é feio, mas o primeiro é bonito, eu reconheço. Mas o mais velho é um homem bonito, um homem elegante, um homem gentil. Sabe aquele homem dele, educado com a esposa, carinhoso? Eu disse: eu não acredito que eu estou escutando isso. Aí foram 24 anos que ele engoliu e falta de carinho e tudo. Aí há uns 4 anos atrás ele veio e disse assim para mim: não dá mais. Estou me separando. Você a vida inteira não permitiu que eu fizesse isso porque meus filhos eram pequenos. Mas eu estou muito infeliz há muitos anos. Agora eu me decidi. Eu falei: filho, lavo minhas mãos. Porque ninguém merece ser infeliz a vida inteira. Aí ele separou-se. Meu Deus, ela quase morreu porque ela nunca imaginou em separar-se. Eu falei: nunca imaginou em separar-se, mas também nunca pensou em viver bem. Porque ninguém aguenta uma vida inteira infeliz. Aí ele arrumou uma outra bem mais simples, uma pessoa assim bem boa, bem, sabe, uma pessoa simples, uma pessoa de um coração, de um carinho, de disponibilidade, uma pessoa assim que preencheu aquele vazio que ele tinha. Aí quando ele chegou aqui para apresentar, ela disse para mim: nunca pensei que eu pudesse ser tão feliz na minha vida. Aí eu disse: filho, tem a minha bênção. Aí quando ele saiu, do meu filho: caramba, meu marido, caramba, mas ele trocou a mulher dele, que era bonita, por uma feia. Eu disse para ele: por aí você vê que não é a beleza física. Ele viu nela o que ela tem de bonito e de bom. E ela disse para mim: meu Deus, onde é que esse homem estava escondido? Eu não imaginei que existisse um homem assim. Meu Deus, o teu filho é um homem maravilhoso. O cara mesmo botou: para quem apanhava do marido como ela, do primeiro marido, ele deve ser um príncipe encantado, né? Porque é educado, gentil. Aí eu vou para a ginástica, eu chego em casa, ele já fez o jantar, já botou a mesa. Ela tem dois filhos pequenos, ele cuida com zelo dos filhos dela. Então, gente, a minha nora não soube valorizar. Não que ela saiu perdendo na troca, porque ela arrumou outro bem melhor que meu filho também. O meu filho mesmo disse: é rico, bonito, elegante, é um lorde. Aí o meu filho mesmo disse: ela tirou a sorte grande e está reclamando. Então, gente, a vida às vezes é assim. Não dá de um lado, mas vai do outro. Mas a gente tem que valorizar aquela pessoa que convive com a gente. E os filhos também aprender a valorizar pai e mãe. Porque pai e mãe não são perfeitos. Somos humanos como todos os outros. E procuramos acertar. Nem sempre acertamos. Mas não é com má intenção que a gente não acerta. É porque a gente não sabia muito. Gente, o que eu li de psicologia, de tudo quando foi coisa, quando eu era jovem, porque eu queria ser uma mãe perfeita. Gente, pisei na bola feio, reconheço humildemente. Tentei criar meus filhos sem dar um tapa, com conversa, com responsabilidade. O meu irmão desceu a ripa nos filhos. Os meus incomodaram tanto, os do meu irmão nunca deram trabalho. E aí eu de quem é que estava certa? Eu com as minhas teorias ou meu irmão com a prática? Até hoje eu não sei, né? Mas eu acho que de vez em quando um pouquinho de prática não vai mal para ninguém, de vez em quando, né? De leve, sem machucar. Mas eu digo para vocês que não é com a intenção. A gente quer ser melhor que o pai e a mãe. Mas não para pensar que o que o pai e a mãe fizeram de repente estava certo, né? Minha mãe era assim, uma sargenta comigo. Eu tinha que fazer, eu tinha que aprender, eu tinha que saber bordar, costurar, fazer tricô, fazer crochê. O meu castigo, para não ir brincar lá fora com a turma, era uma tripa desse tamanho de crochê. Eu odeio crochê até hoje. Crochê para mim tem sabor de castigo. Engraçado ficou, né? Mas eu aprendi tudo. A minha irmã não aprendeu a pregar um botão, porque era fraquinha, era pequenininha. Aí eu ficava brava, eu achava que a minha mãe não me amava. Aí hoje eu analiso, eu acho que a minha mãe me amava muito. Porque quem não estava preparada para a vida era a minha irmã. Eu tô. Costuro, bordo, prego, botão. Se for obrigada, faço crochê também. Bem obrigada, mais fácil. Então, gente, muitas vezes aquilo que a gente achava que era castigo, estava nos preparando para a vida. Aí nós facilitamos a vida dos nossos filhos.
nos esquecemos de que moldou o nosso caráter, a nossa integridade, foi aquela vida difícil que a gente teve. E eu ouvi o depoimento de uma mulher, gente, eu não chorei na frente dela para não fazer feio, mas ela foi criada no interior, na roça. E aí ela casou com um moço, um senhor que era pedreiro e foi embora daqui e progrediu na vida, muito trabalhadora. Eles eram muito corretos, ela progrediu e ela teve uma casa boa e as filhas puderam estudar. E uma das filhas foi convidada para fazer um book num shopping da cidade dela. E o fotógrafo fez, a filha dela era muito linda, mesmo as duas eram, mais aquela. E o fotógrafo fez um book e disse para ela, não vou te pagar nada, vou te dar um book, tudo, e vou expor no shopping. Aí a filha disse para ela, mãe, vai ver minhas fotos no shopping. Ela disse que pegou o ônibus, que o marido não quis ir, que quando ela entrou no saguão do shopping, que ela viu aquelas fotos de parede inteira da filha dela, a filha muito linda, ela disse que deu assim uma coisa tão boa dentro do coração. E aí ela ficou bem quietinha e começou a rezar, agradecer a Deus. Pensando que a filha não tinha que trabalhar na arrozeira como ela, com as mãos tudo cortadas e os pés tudo cortados de colher arroz. A filha dela não precisava ficar naquele sol torrando para trabalhar na arrozeira como ela. A filha dela teve o que ela não teve na juventude. E que ela então era tão grata a Deus, mas tão grata, que aquele momento para ela foi um momento de felicidade máxima. Ver que ela tinha trabalhado e tinha conseguido dar às filhas uma vida mil. A paz e amor de Jesus envolva cada um de uma maneira especial. Antes de eu começar a palestra, eu vou ler um trechinho para vocês. Eu não gosto de ler nada, mas esse trechinho eu leio todo ano. Daqui a 10 dias nós vamos comemorar o Dia do Idoso, dia 27 de setembro. E eu acho essa mensagem maravilhosa. Ser idoso ou ser velho, a opção é da gente. Idoso é quem tem o privilégio da longa vida. Velho é quem perde a jovialidade. A idade causa a degeneração das células, a velhice, a degeneração do espírito. Você é idoso quando sonha, você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina mais. Você é idoso quando se exercita. Você é velho quando apenas descansa. Você é idoso quando tem planos. Você é velho quando só tem saudades. Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Para o idoso, o calendário está repleto de amanhãs. Para o velho, o calendário só tem ontens. Enquanto as rugas do idoso são bonitas porque foram sulcadas pelo sorriso, as rugas do velho são feias porque foram vincadas pela amargura. Enquanto o rosto do idoso se ilumina de esperança, o rosto do velho se apaga de desânimo. Idoso ou velho poderá ter a mesma idade cronológica, mas tem idades diferentes no coração. Pensem bem nisso. Ser idoso ou ser velho, a opção é de cada um, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Podemos fazer com que a nossa vida, apesar da longa idade, ainda seja útil, ainda possamos sonhar, possamos ensinar, possamos ser felizes. E hoje eu queria lembrar a vocês que Jesus uma vez disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Lembre-se que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. É por isso que a gente vem aqui. Porque Ele veio, porque Ele nos deixou um monte de exemplos bons, exemplos que pautam a nossa conduta, que fazem com que a gente viva de acordo com o Evangelho. Mas não precisa ser aquela obsessão, aquela coisa que eu tenho. Não. Você aplica o Evangelho no dia a dia na sua vida. Você vive de acordo com o Evangelho, mas de acordo com a necessidade da sua vida. Porque você não pode ficar o dia inteiro de mão dada, de mão junta, rezando, ou com cara de piedade. Fé não precisa ter cara de tristeza e nem cara de santa. Não. A gente tem a fé aqui dentro do coração. E a fé que pauta a nossa conduta, pauta as nossas atitudes durante o dia. É a mesma coisa que você pegar uma plantinha bem frágil e plantar num vasinho. Aí você põe aquela plantinha na janela para pegar sol. E esquece da plantinha. Já o sol vai esturricar a plantinha, ela vai morrer. Assim é a nossa fé. A gente planta numa terra boa, bota para pegar sol, bota uma aguinha e depois se esquece. Não é bem assim.
ter fé, cultivar também essa fé. É acreditar que nós somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Que se Ele nos confiou uma nova encarnação, é porque Ele sabia que a gente era capaz de vencer as dificuldades. Aí uns assim, mas eu vim para cá, a minha vida é um sofrimento. Não, a vida é uma escola. Vai depender de como você enfrenta as lições de cada dia. Por isso esse trecho é tão importante. Não se aplica só ao idoso, aplica-se ao jovem também. A opção de vida é da gente, o livre-arbítrio é nosso. Por que só reclamar daquilo que a gente não tem? Por que não agradecer pelo quanto que a gente tem? Nem todo mundo é parecido com a Gisele Bündchen, mas o mundo seria um tédio se fosse. Nem todo mundo é loiro, nem todo mundo é moreno, nem todo mundo é esguio, tem gordo, magro, baixo, médio, alto, moreno, loiro, cabelo crespo, cabelo liso. Isso que faz com que o mundo seja maravilhosamente diferente. E valorize o que você é, o que você tem, porque você é único. Ele nos fez maravilhosamente diferentes. A prova está aqui, na ponta dos nossos dedinhos. As nossas impressões digitais, não existe outra igual no mundo. Já pensou que trabalheira deu para Deus fazer tanto risquinho diferente na ponta dos dedos? Gente do céu, é risquinho demais, né? Mas isso aqui prova a nossa diferença. Isso é a nossa identidade física. Agora nós também temos que ter uma identidade espiritual. Somos um espírito imortal. E encarnar uma vez e outra e outra e outra sem ter uma identidade nos deixa meio desprevenido pelas dificuldades da vida. Para enfrentar as dificuldades eu tenho que ter uma identidade. Tenho que me identificar com o meu Criador, com o meu Pai maior. E como que eu me identifico com Ele? Agindo de maneira correta. Porque não precisava nem Deus ter dado os 10 mandamentos para Moisés lá no Monte Sinai. Ele botou 10 mandamentos aqui dentro de cada um. Porque todo mundo tem noção de certo e errado. Todo mundo tem consciência. E eu vou contar a historinha para quem não ouviu ainda. A gente já tem isso desde pequenininho. Eu devia ter cerca de 3 anos e meu irmão ainda teria uns 10. E aí nós ganhávamos chocolate de Páscoa das madrinhas. Mas a minha madrinha era mais generosa. Me dava mais chocolates. E a do meu irmão dava pouquinho. Então ele era maior do que eu, ele era meu ídolo. E ele me convencia a comer os chocolates todos, os meus. E ele não comia os dele. Aí quando acabavam os meus, ele comia quase tudo, porque eu comia um pedacinho, eu não gostava muito de doce naquela época. Aí, as coisas mudam. Aí eu dizia para ele, agora nós vamos comer os seus. Ele dizia, não, já não. Ele queria que eu esquecesse para comer sozinho. Sabe como é criança pequena, né? Aí um dia ele saiu e disse, não, eu tô com uma vontade. Falei, abri a orelha do coelho, mordi, embrulhei de novo. Na hora que eu corri aquilo, me veio assim um sentimento de culpa tão ruim, que até hoje eu me lembro da sensação. Gente, eu não tinha bem 3 anos ainda. Por isso que eu digo que a gente sabe quando está certo ou errado. Quando a gente faz algum errado, fica aquela sensação de culpa. E aí a turma diz, foi porque Deus condenou ao inferno. Não precisa nem condenar o inferno. A gente fica queimando aqui mesmo, aqui dentro, o coração apertado, aquela sensação de culpa. A gente quer disfarçar, mas não dá. Então eu acho que Deus já imprimiu os 10 mandamentos aqui dentro de cada um, nas tabinhas do coração, né, gente? Então, a gente procurar viver de acordo, ter sentimentos bons, desejar ao próximo aquilo que a gente quer que o próximo deseje a gente. Aí a gente acha, a ciência está separada da religião. Não. Newton descobriu a lei da ação e reação. Aí ele disse assim, olha, toda ação exerce uma reação contrária na mesma intensidade. É uma lei de física, não é? Mas é uma lei também natural, é uma lei espiritual. Porque toda ação que eu faço exerce uma reação contrária na mesma intensidade. O que eu desejo para o próximo respinga em mim. Porque na hora que eu desejo mal para o meu próximo, eu baixo a guarda, bato e volta, se o meu próximo tiver com a guarda fechada. Então, olha, vamos tomar cuidado com o que a gente deseja ao próximo. Vamos desejar a ele aquilo que nós queremos para nós. Vamos tratar o nosso próximo do jeito que nós queremos ser tratados. Aí o evangelho hoje, o trecho era sobre o perdão. Tem gente que diz, eu perdoo, mas eu não esqueço. Sofre sempre a mesma tristeza, porque se não esquece,
fica remoendo aquilo e não perdoou também. Porque apaga, como diz a turma, passa a régua, passa o mata-borrão, deixa pra lá. Não vale a pena se amargurar pelo que já passou. E não permita que os outros lhe magoem. Não espere muito dos outros. Faça a sua parte e previna-se. Não, eu não vou botar grandes esperanças, porque de repente não vai acontecer. Eu vou me decepcionar. Então eu tenho que botar grandes esperanças em mim. Eu tenho que acreditar em mim, que sou filha de Deus. Eu tenho que fazer minha parte. E eu vou evitar sofrer se eu não esperar muito dos outros. Aí uma assim, ai, mas que a minha filha de vez em quando pisa na jaca, como os outros faz aquela malcriação, aquela coisa. Aí a minha irmã diz assim, caramba, você não fica magoada com isso? Eu falo, nem um pouquinho. Cada um dá o que tem. Eu eduquei e ensinei. Se ela não aprendeu, o problema é dela. Ela não aprendeu com os meus ensinamentos, a vida vai ensinar. Porque diz que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Ah, mas eu ficaria magoada. Falei, não. Porque eu já não espero que ela seja delicada comigo. Que ela seja muito gentil. Não sofro. Aí, daí 2 dias depois, ela já está arrependida da malcriação. Aí ela liga para casa. Amor, eu digo assim para ela, a senhorita errou o telefone. Mamãe, o que é isso? A senhorita ligou para o lugar errado. Só, mas nada. Aí ela se toca, sabe? Então, delicadamente, eu vou dando umas brincadeira, eu vou dando uns toquezinhos. Mas eu não vou esperar que ela seja educada comigo. Eu acho que ela pensa que comigo ela vai desabafar a revolta, as coisas dela. Não. Ela tem que aprender a lidar com os próprios sentimentos. A entender que se ela faz uma coisa de maneira errada, o resultado vai ser errado. A gente avisa uma vez, avisa 2, na terceira a gente lava as mãos e faz igual Pilatos. Deixa a coisa fluir. Porque tem gente que só aprende pela experiência. É a história dos 2 burrinhos que estavam com uma carga nas costas. Um burro com uma carga de algodão bem grande, mas era leve. E o outro com um saco de sal que era pesado. Aí o que estava com o saco de sal, coitadinho, olhou pro de algodão e disse, nossa, mas essa sua carga deve ser muito pesada porque é muito grande. O outro falou, ai, eu tô quase morto. Que nada, era leve. Aí ele disse, mas eu tenho uma coisa que eu faço, sabe quando eu venho com sal? Sabe aquele riacho ali? Eu passo por dentro daquele riacho. Quando eu chego no outro lado, metade do sal já derreteu e a carga está bem leve. Aí o burrinho do algodão falou, então vamos lá. Conclusão, morreu afogado. O algodão se encheu de água e ele se afogou, né? Então tem gente que é assim, reclama tanto da própria carga que acaba se afogando por causa dela. E às vezes a dela era um pouquinho mais leve, né? Então nós temos que tomar cuidado para nossa reclamação com aquilo que a gente pede a Deus todo dia. Eu disse, olha, eu já aprendi que eu já não peço mais muito não, porque Deus já deve estar, como dizia um personagem lá, aqui. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.